O livro de Esther é uma narrativa de providência divina, coragem e reviravolta que se passa na Pérsia durante o reinado do rei Assuero-Xerxes. Ele relata a história de uma jovem judia, órfã, Hadassa, que se torna a rainha Esther e é usada por Deus para salvar seu povo do extermínio. O livro não menciona diretamente o nome de Deus, mas toda a história é um testemunho da sua mão agindo nos bastidores para proteger o seu povo. Culmina na instituição da festa de Purim, que comemora essa grande libertação, a deposição da rainha Vasti, o rei Assuero que reinava da Índia até a Etiópia. Sobre 127 províncias, realizou um grande banquete de 180 dias para mostrar a glória do seu reino. No 7º dia, estando o rei alegre com o vinho, ele ordenou que a rainha Vasti fosse introduzida com a coroa real, para mostrar sua beleza aos povos e príncipes. Contudo, a rainha Vasti recusou-se a obedecer à palavra do rei, o que o enfureceu. Consultando seus sábios, o príncipe Memucã sugeriu que Vasti fosse deposta, para que seu ato de desobediência não fizesse com que todas as mulheres desprezassem seus maridos. Foi emitido um decreto real, irrevogável, declarando que Vasti não entraria mais na presença do rei e que Assuero daria o reino a outra que fosse melhor. Esther se torna rainha com o furor do rei apaziguado. Seus servos sugeriram que fossem procuradas moças virgens e formosas, à vista em todas as províncias, para que uma delas se tornasse a nova rainha. Em Suzã, havia um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, que havia sido exilado de Jerusalém. Ele criava Hadassa Esther, sua prima órfã, que era formosa. Esther foi levada à casa das mulheres e alcançou a graça do guarda, Hegai, por ordem de Mardoqueu. Esther não declarou seu povo e sua parentela. Após um longo processo de purificação de 12 meses, Esther foi levada ao rei, e ele a amou mais do que a todas as outras, colocando a coroa real em sua cabeça, e a fazendo rainha no 7º ano de seu reinado. Nesse período, Mardoqueu, que estava sentado à porta do rei, descobriu um complô de 2 eunucos para atentar contra o rei. Ele denunciou o complô à rainha Esther, que o comunicou ao rei em nome de Mardoqueu. O assunto foi descoberto, os eunucos foram enforcados e o fato foi registrado nas crônicas. O decreto genocida de Amã, o rei Assuero engrandeceu a Amã, o Agagita, exaltando-o acima de todos os príncipes. Todos os servos do rei se inclinavam e prostravam diante de Amã, exceto Mardoqueu. Ao ver que Mardoqueu não se inclinava, Amã se encheu de furor. Não satisfeito em atentar apenas contra Mardoqueu, Amã procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino. Ele lançou sorte para determinar o dia do massacre, que caiu no 12º mês, Adar. Amã mentiu ao rei, alegando que havia um povo no reino com leis diferentes das do rei, e sugeriu que fossem mortos em troca de 10.000 talentos de prata. O rei tirou o seu anel, dando a Amã total autoridade para fazer o que bem parecesse com o povo. Cartas foram enviadas por correios para todas as províncias, ordenando que todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres fossem destruídos, mortos e feitos perecer em um só dia. O chamado de Esther, ao saber do decreto, Mardoqueu rasgou suas vestes, vestiu-se de saco e cinza, e clamou com grande e amargo clamor. Grande luto, jejum, choro e lamentação se espalharam entre os judeus, por todas as províncias. Esther, ao saber da angústia de Mardoqueu, enviou-lhe roupas, mas ele não aceitou. Mardoqueu enviou a Esther a cópia da lei, e lhe ordenou que fosse ter com o rei, e lhe suplicasse pelo seu povo. Esther respondeu que entrar, sem ser chamada na presença do rei, era punido com a morte, a menos que o rei estendesse o cetro de ouro. Mardoqueu então fez a famosa exortação: não imagines, na tua alma que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares neste tempo socorro e livramento de outra parte, sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo
como este chegaste a este reino. Esther aceitou, pedindo que Mardoqueu e todos os judeus em Susã jejuassem por ela por 3 dias. E disse: E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, perece. O primeiro banquete e a soberba de Amã ao 3º dia de jejum. Esther se vestiu com seus vestidos reais e entrou no pátio interior. Vendo-o, o rei estendeu-lhe o cetro de ouro, concedendo-lhe graça. O rei perguntou a Esther qual era sua petição, prometendo dar-lhe até metade do reino. Esther pediu que o rei e Amã viessem a um banquete que ela havia preparado. Amã saiu do banquete alegre, mas ao ver Mardoqueu à porta do rei que não se levantou, encheu-se de furor. Em casa, Amã se vangloriou de sua riqueza e exaltação, mas reclamou que tudo isso não me satisfaz. Enquanto vir o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei, Zeres, sua mulher, e seus amigos o aconselharam a mandar fazer uma forca de 50 côvados de altura, e pedir ao rei que enforcasse Mardoqueu nela. Amã seguiu o conselho. A honra inesperada naquela mesma noite, o rei perdeu o sono e mandou ler o livro dos registros das crônicas. A leitura revelou que Mardoqueu havia denunciado o complô dos 2 eunucos, mas nenhuma honra e distinção lhe haviam sido feitas por isso. O rei perguntou quem estava no pátio, e era Amã, que vinha pedir a forca para Mardoqueu. O rei perguntou a Amã o que deveria ser feito ao homem a quem o rei desejava honrar. Pensando que era a si mesmo, Amã descreveu uma grande honra: vestir a veste real, cavalgar no cavalo do rei, com um dos príncipes apregoando à sua frente. Para o choque de Amã, o rei ordenou que ele fizesse tudo aquilo para com o judeu Mardoqueu. Amã, desgostoso, cumpriu a ordem. Seus sábios e sua mulher profetizaram que ele cairia perante Mardoqueu, se este fosse da semente dos judeus. A queda de Amã o rei e Amã foram ao segundo banquete de Esther. Mais uma vez, o rei perguntou a Esther qual era sua petição, prometendo dar-lhe até metade do reino. Esther suplicou: Dê-se-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo, pois eles estavam vendidos para serem destruídos, mortos e exterminados. O rei, chocado, perguntou quem era esse, e Esther respondeu: o homem, o opressor e o inimigo. É este iníquo Amã. Amã ficou aterrorizado. O rei se retirou para o jardim em seu furor. Ao voltar, viu Amã prostrado sobre o leito onde estava Esther, o que aumentou sua raiva, e o rosto de Amã foi coberto. Um dos eunucos disse ao rei que a forca que Amã havia feito para Mardoqueu estava junto à sua casa. O rei ordenou: enforcai-o nela. Amã foi enforcado na forca que ele mesmo preparou para Mardoqueu, e o furor do rei se aplacou. O novo decreto e a exaltação de Mardoqueu naquele dia, o rei deu a Esther a casa de Amã, e Mardoqueu foi levado à presença do rei, pois Esther revelou quem ele era. O rei deu a Mardoqueu o seu anel, que havia sido tirado de Amã. Esther, no entanto, se lançou aos pés do rei, chorando e suplicando que o decreto de Amã para exterminar os judeus fosse revogado. O rei estendeu o cetro. O rei explicou que uma lei escrita e selada com o seu anel não podia ser revogada. No entanto, ele permitiu que Mardoqueu escrevesse um novo decreto, em nome do rei, e selasse-o com o seu anel. O novo decreto concedia aos judeus o direito de se reunirem para defenderem suas vidas, para destruírem, matarem e assolarem todas as forças que os atacassem. Mardoqueu saiu da presença do rei com vestes reais e grande honra, e a cidade de Susã jubilou e se alegrou. O triunfo e a instituição do Purim no dia 13 do 12º mês, o dia marcado para o extermínio, sucedeu o contrário. Os judeus se assenhorearam dos seus inimigos. Ninguém podia resistir-lhes, pois o temor dos judeus havia caído sobre todos os povos. Os judeus mataram e destruíram seus inimigos, incluindo os 10 filhos de Amã, mas não estenderam suas mãos sobre o despojo. Esther pediu ao rei que os 10 filhos de Amã fossem enforcados em uma forca, para servir de advertência. Os judeus repousaram no dia 14, celebrando-o como dia de banquetes,
e de alegria. Mardoqueu escreveu cartas instituindo a celebração do dia 14 e 15 de Adar como a festa de Purim, do nome Pur, ou seja, sorte, para que fossem dias de banquetes, alegria, e de mandarem presentes uns aos outros e aos pobres. A grandeza de Mardoqueu, o rei Assuero, impôs tributo sobre a terra e ilhas do mar. Mardoqueu, o judeu tornou-se o segundo depois do rei Assuero, grande para com os judeus e agradável para com seus irmãos, buscando o bem do seu povo e falando pela prosperidade de toda a sua nação. Suas obras de poder e valor foram escritas no livro das Crônicas dos Reis da Média e da Pérsia. O que podemos aprender com essa história? Providência divina oculta. O nome de Deus não é mencionado, mas sua mão está claramente agindo por meio de Ester e Mardoqueu, para salvar seu povo do mal planejado por Amã. Coragem e sacrifício. Ester arrisca sua vida ao ir perante o rei, sem ser chamada, mostrando que a coragem para fazer o que é certo é essencial em momentos de crise. O chamado para o serviço. A pergunta de Mardoqueu: quem sabe se para tal tempo, como este chegaste a este reino? É um chamado poderoso para que usemos nossa posição e influência para o bem de outros. O fracasso da soberba. A exaltação e a arrogância de Amã o levam à sua queda. Ele é enforcado na forca que preparou para seu inimigo. O livro de Ester nos ensina que, mesmo quando não conseguimos ver Deus agindo em nossas vidas, Ele está nos bastidores, preparando o nosso caminho e nos colocando exatamente onde precisamos estar para realizar sua vontade. Você está usando a sua posição e os seus talentos para o tempo em que vive? Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, clique no joinha e até mais.